O Jardim vai estrear, isso é fato, né? Teve o nome publicado aí no BID. Não acho que ele vai escalar o que tem de melhor. Esses pendurados aí, eu tenho dúvida se o Christian vai, os outros eu já tô tirando aí de cena, porque se os cartões serão zerados para a semifinal, não tem necessidade nenhuma. A posição do Cruzeiro dificilmente vai mudar. O Cruzeiro deve ser, entre os primeiros, o de pior pontuação. E isso pode fazer com que o primeiro jogo, inclusive da semifinal, seja no domingo no Mineirão. Então, tem essa questão. E convenhamos, né? O Cruzeiro pode aí ter um time bem alternativo, para não dizer todo reserva, e buscar uma vitória diante do Democrata na estreia do Leonardo Jardim. Então, não estou imaginando ele aí arriscando. O Cruzeiro já vem de um ritmo aí, o quê? Depois, o Cruzeiro só preservou mesmo contra o Tombense, né? Quase Isso. todo titular diante do Atlético. Aí no final de semana seguinte, Betim. Depois na quinta, o Itabirito. No final de semana, o Berlândia. Contra o Berlândia deu uma mesclada, né? Foi misto contra o Berlândia. Misto. Aí já veio América e Atlético Mineiro. Então, é uma chance que tem também de não sair forçando todo mundo, né? Por exemplo, Dudu. E outra, né? A gente jogou um tempo e meio com 10 jogadores, né? Dos titulares. Mas Mateuzinho, Lucas Romero e Fabrício Bruno, isso aí, nenhuma chance de jogar esse duelo. E os outros, vamos ver. E acho até, Amanda, Bernardo, Rafa e Valu, que é uma boa chance, como o Bernardo falou ali, para o Rodriguinho, e não só para ele, né? Para um Fagner na direita. Tem que dar um descanso para o Kaique, porque ele é muito intenso, né? Então, pode colocar o Marlon ali na esquerda. Aí o Vidalba, eu colocaria Bruno Alves e Vidalba como dupla de zaga, confiaria. Aí o Wallace está precisando jogar, né? Porque estava fazendo um bom início de ano e sumiu já de novo, né? Então, e muita gente está nessa disputa ali com o Lucas Romero, o próprio Eduardo, Rodriguinho, Teves. Então, é a chance também dessa turma jogar e mostrar que pode receber mais oportunidade aí ao longo desses jogos. Claro que vai entrar a semifinal. Quando vocês falam sobre o Jardim de treinar jogando, ele tem uma grande chance, chegando à final, daquela pausa ali que a gente falou, né? Aquelas 2 semanas entre a semifinal, entre o último jogo da semifinal e o primeiro da final. Então, o último jogo, dia 22 de fevereiro, da semifinal. O primeiro da final, somente dia 8 de março. Então, é um tempo legal e, óbvio, precisa o Cruzeiro estar nesta decisão. Mas eu quero ver essa turma jogando aí uma partida oficial, mais uma, para a gente ter essas disputas aí mais acentuadas, né? De jogadores, até para não existir uma acomodação, né, Amanda? Exatamente por aí, Samuel. Boa noite. Acho que a ideia hoje do Leonardo Jardim, ele falou sobre isso também na sua apresentação, né, que é de dar um pouco mais de tempo, que uma coisa é ele ver por vídeo, né, outra coisa é ele sentir a qualidade dos jogadores e o perfil de cada atleta também, se apresentando jogo a jogo e ele podendo acompanhar um pouco mais de perto. São coisas completamente distintas. E acho, sim, que é uma grande oportunidade para esses jogadores deixarem boa impressão também. Sempre quando chega um treinador novo num clube, é como se tivesse uma estaca zero, né? Tá todo mundo ali querendo mostrar serviço, todo mundo buscando a sua titularidade, essa competitividade interna, e com o Cruzeiro não vai ser diferente. Então, além de proporcionar descanso aos atletas que vêm atuando por mais tempo, você cria também novas possibilidades ao treinador. Por isso é tão interessante. Eu acho que o Cruzeiro hoje existe uma preocupação muito grande, e isso foi a própria diretoria quem trouxe isso para a gente, né, para nós torcedores, que o Cruzeiro se importa não só com uma equipe titular, mas com o elenco, né? Por isso até trouxe mais qualidade também, pensando a nível de elenco. Então, acho que você tendo essa qualidade no banco de reservas para te assessorar no momento oportuno, não faria nem sentido o Cruzeiro não utilizar esses atletas. Então, tomara que eles possam
deixar boas impressões, abraçar também as oportunidades, trazer cada vez mais ritmo de jogo, que será muito importante, um calendário muito extenso, e podendo eventualmente seguir aí competindo pela titularidade. E aí, Bernardo? É igual a gente estava falando antes, né? Se esse pessoal não tiver oportunidade agora, não vai ser ali quando começarem os jogos mais competitivos que eles vão começar a ter chance, né? Eu até fiz um levantamento, coloquei lá na Cruzeiro Stats. O Cruzeiro hoje ele está com 9 jogos, com 27 dias desde a primeira partida do ano, né? Amanhã vai completar o 10º jogo em 28 dias, então a gente já está com um intervalo de 2,8 dias ali de um jogo para outro, que parece que é o auge da temporada, né? Mas a gente não passou, nem completou o primeiro mês de jogo ainda. Então, se o Cruzeiro não rodar o elenco agora, o pessoal vai chegar mais estourado fisicamente e muito precoce do que em relação ao ano passado, né? A gente tem que usufruir melhor aí dessas opções de elenco que a diretoria fez o esforço para poder montar, né? Acho que a gente acabou tendo que utilizar muitos titulares em alguns jogos do Mineiro por causa do momento de pressão que o Fernando Diniz estava vivendo, então tinha que dar uma resposta ali, por exemplo, naquele jogo contra o Betim, naquele segundo jogo contra o Atlético. E acabou que a gente perdeu algumas oportunidades de usar esse pessoal que teve poucos minutos, né? Igual vocês comentaram, o Rodriguinho, Tevez, o próprio Wallace, que teve um bom começo de 2025 em relação ao ano passado e depois já sumiu de novo. Então, o próprio Bruno Alves, né, que a gente está nesse limbo de contratar um próximo zagueiro, quem que vai ser, se vai ser um zagueiro para composição ou se vai ser um zagueiro para assumir titularidade, e a gente não deu oportunidade para o Bruno Alves ainda. Então, acho que é um jogo que vale muito para isso, porque, igual eu comentei, não sei qual que será a próxima oportunidade que o Leonardo Jardim vai ter de colocar, por exemplo, 11 jogadores, talvez não titulares, né? Então, espero que o pessoal tenha essa oportunidade e também corresponda, né? Que eles entendam que é uma chance única aí nesse primeiro semestre, que possam corresponder, possam jogar bem para poder provar para a comissão técnica que está chegando agora que eles têm condições de brigar ali com os 11 titulares, né, que jogaram no clássico de domingo. Complementando aí, né, Bernardo? Tem jogadores aí do Cruzeiro que o próprio torcedor viu muito pouco, né? O torcedor pede, Rodriguinho, Tevez, o próprio Bruno, que nem viu, né, no profissional. Então, tem jogadores que o próprio torcedor pede muito pouco, viu muito pouco. Então, quem dirá o Leonardo, né? O treinador que chega, que vai ter um ano todo pela frente, que precisa estruturar um trabalho, né? Foi feito ali uma troca de ideias entre ele entre ele e o treinador interino, mas ele ainda vai começar a estruturar seu trabalho. Para que ele estruture esse trabalho, ele precisa conhecer o elenco do Cruzeiro. Então eu acho que assim, é uma oportunidade muito interessante para ele conhecer o elenco, até porque o elenco que vinha jogando, ele acompanhou nos jogos, né? Ele assistiu os jogos, então ele viu ali alguns jogadores atuando, né? E amanhã vai ter a oportunidade de ver esses outros que a gente precisa conhecer, a comissão técnica precisa avaliar ali em campo de uma maneira melhor. Alguns jogadores também que precisam ganhar confiança e ritmo, né? A gente vê alguns jogadores que quando entram, às vezes não estão naquele ritmo ainda de temporada mesmo. Então, acho que isso vai ser muito importante, né? Não se ganha ritmo sem jogar. Então, acho que é uma oportunidade interessante contra um adversário que tende a ser competitivo, né? Pelo que a Amanda falou, diante de tudo que o Democrata ainda almeja, né? A troféu em confidência, né? Então, diante do que ele ainda almeja, tende a ser um jogo competitivo. Então, é um treino que pode trazer muita coisa boa para esse início de trabalho do Leonardo Jardim no Cruzeiro. Eu acho que o jogo acabou ficando importante, Samu. Olha, eu acho que se eu tivesse hoje no time que não é o principal, até o trabalho do Wesley Carvalho, né? Que o último recorte que a gente tem que pegar é do trabalho do Wesley, que fica a expectativa depois do jogo de amanhã de saber qual será o Cruzeiro que o Leonardo Jardim vai entrar em campo pelo primeiro jogo das semifinais. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeiramente, esse jogo de quarta-feira, eu estaria muito agradecido com essa oportunidade. Vamos lá, vamos pensar do seguinte aspecto. O Cruzeiro, como já disse o Samuel Venâncio, dificilmente vai mudar sua posição em termos de classificação. Então, você tem um compromisso com o jogo, sempre, todo mundo que entrar com a camisa do Cruzeiro em qualquer partida
todo jogador tem que ter em mente isso, que ele tem que entrar, fazer o melhor e vencer. Mas não há uma pressão, há uma pressão boa de você deixar uma ótima impressão para um técnico que está iniciando o trabalho nessa semana. Então, jogadores como no caso do Rodriguinho, tem 12 minutos apenas na temporada, o Tevez, 77 minutos apenas até aqui, o Wallace, 135 minutos, o Marlon, 137. Só para lembrar, até outro dia ele era titular, hoje o Kaique já está com 432 minutos, mais do que o dobro de minutos do Marlon. Então essa turma tem uma chance de mostrar que está disposta também a entender o que perde, o que vai pedir o Leonardo Jardim para ser olhado diferente, cara. Então é uma ótima oportunidade. Eles serão os escolhidos a participarem do primeiro jogo do Leonardo Jardim. Então, onde muitos às vezes enxergam dificuldades, essa turma tem que enxergar como uma grande oportunidade. Ninguém está dizendo aqui que vão tomar os postos de titulares de determinadas funções. Hoje, quem jogar do lado esquerdo, eu não consigo dizer que vai tomar o lugar do Dudu, por exemplo. Quem vai jogar na zaga pelo lado esquerdo não vai tomar hoje o lugar do Jonathan Jesus. Quem vai jogar pelo lado direito não deve tomar o lugar do Fabrício Bruno, mas é uma excelente oportunidade para essa turma ganhar ritmo. São muito, muito poucos minutos jogados de alguns jogadores para a gente ganhar lá na frente. Então, assim, fosse eu que estivesse com a oportunidade de iniciar essa partida aí, eu ia tentar ao máximo deixar a melhor impressão possível para o técnico Leonardo Jardim. Sim, Rafa. Só complementar aqui, o Valu falou aí dessas disputas de posição e um capítulo interessante da disputa na lateral esquerda, né? Porque a gente vinha falando de dar uma sequência para o Kaique, ele teve a sequência, o Marlon, que até pouco tempo era titular, vai ter a sua oportunidade, e a tendência é que ele busque retomar essa titularidade, até porque ficou muito incomodado, né? Ano passado, quando foi para o banco, se demonstrou muito incomodado. Então, acho que esse jogo traz um capítulo interessante também dessa disputa, né? É verdade. Eu só acho que o Leonardo Jardim, ele no interno ali, ele vai lamentar, né? Porque ele queria colocar um time dentro de uma base que já vinha, né? Mas é um risco desnecessário. Por mais que na outra semana tenha a semana inteira livre, né? Aí sim vai ser a semana de Leonardo Jardim, né? Para aproveitar bem. O Cruzeiro vai jogar domingo, o primeiro jogo da semifinal. Então, talvez tenha ali uma folga na segunda. Aí tem terça, quarta, quinta, sexta. Depende se o jogo vai ser sábado ou no domingo. Mas serão bons dias para ele começar a implementar todas as suas ideias, né? Por mais que agora ele tenha treinado o time ontem e hoje, ainda vem de um clássico no domingo, né? Então, ontem os titulares não foram a campo, hoje só é mais na conversa, no vídeo ali, não dá pra gente imaginar, ainda mais se for um time totalmente alternativo, né? Amanhã, Leonardo Jardim no seu melhor, né? Impossível, né? A gente sabe, claro que seria um sonho, né? Mas impossível, acho que ele só lamenta o fato de não poder contar com... Ou ele pode contar, né? Mas não vai, penso eu, correr esse risco desnecessário, sabendo que... E pode ter um Cruzeiro e América, né? Seria um bom duelo de semifinal, ou até mesmo um Atlético, né? Que hoje está mais para ser isso, para enfrentar o Atlético Mineiro é uma chance mais remota na semifinal. Então tem outras possibilidades também, mas eu acho que vai ficar aí entre Atlético e América, o adversário do Cruzeiro.